Cleópatra VII Filopator, mais conhecida como Cleópatra, a rainha, foi a última faraó ptolomaica do Egito Antigo. Ela reinou de 51 a.C. até sua morte, em 30 a.C. Cleópatra era filha de Ptolomeu XII Auletes e Cleópatra V Trifaena. Ela era descendente de Alexandre o Grande e Ptolomeu I Sóter, um general macedônio que se tornou o primeiro faraó ptolomaico. Recentemente, foi descoberto um túnel que pode ser a entrada para o túmulo mais procurado pelos arqueólogos. E se for verdade? Cleópatra era uma mulher inteligente e ambiciosa. Ela falava várias línguas, incluindo grego, latim, egípcio e hebraico. Há diversos relatos na história que afirmam que ela foi uma estrategista militar e política habilidosa. Na vida amorosa, se envolveu com dois dos homens mais poderosos da Roma Antiga, Júlio César e Marco Antônio. Ela teve um filho com César, nomeado Cesarião, e 3 filhos com Antônio. O casal de gêmeos, Alexandre Hélios e Cleópatra Selene II. E o mais novo, Ptolomeu Filadelfo. Seu primeiro filho, que na verdade se chamava Ptolomeu XV Filómetor César, tornou-se co-governante do Egito ao lado da mãe, entre os anos de 44 e 30 a.C. Curiosamente, ele foi nomeado por Cleópatra ainda muito cedo, aos 3 anos de idade. No entanto, ele jamais foi reconhecido como filho legítimo por parte do tirano Júlio César. Depois da morte da mãe, ele foi entregue a Otávio, ou Otaviano, e posteriormente executado pelas forças romanas. Os filhos que ela teve com Marco Antônio, além de reconhecidos pelo pai, tiveram posições melhores, mesmo depois da morte de Cleópatra. Alexandre Hélio, por exemplo, foi proclamado rei sobre a Armênia, a Média e a Pártia. Ainda aos 6 anos de idade, mesmo que isso fosse mais um título do que uma posição. Após a morte dos pais, Alexandre e seus irmãos foram levados para Roma, onde ficaram sob os cuidados de Otávia, irmã de Otaviano e ex-esposa de Marco Antônio. Enquanto a história não tem nada sobre o paradeiro de Alexandre Hélios, Cleópatra Selene II acabou se casando com o rei Juba II da Numídia. O casamento, claro, foi arranjado segundo os interesses do reino de Otaviano. Mesmo assim, Selene II ainda teve seu rosto cunhado em moedas, além de ter sido reconhecida como uma boa rainha. Já sobre a própria rainha Cleópatra, há muito o que dizer. Além das línguas que sabia falar, a monarca era tida como uma pessoa bastante inteligente, que tirou o Egito da crise e o transformou em uma potência próspera. Textos árabes medievais afirmam que ela tinha grande conhecimento em química, matemática e filosofia, e podia ter escrito até livros científicos. Além do mais, Cleópatra possuía excelentes habilidades diplomáticas. Outros escribas deixaram registrado algo sobre a aparência da rainha, dizendo que sua beleza era fatal e que deixava muitos homens completamente loucos. Entretanto, não há nada que confirme que ela era uma mulher tão bela quanto os romancistas dizem. Parte de sua beleza física foi construída por Hollywood. E, segundo alguns estudiosos, a personalidade insidiosa da rainha teria sido construída pelo imperador romano Otaviano, que era filho adotivo de Júlio César, primeiro marido de Cleópatra, pois ele não era muito fã da rainha. O fim prematuro de Cleópatra teve início 1 ano antes da sua morte, quando iniciou-se a Batalha de Ácio. Historicamente, foi um confronto naval entre as forças de Otaviano e Marco Antônio, que ocorreu em 2 de setembro de 31 a.C., perto da cidade grega de Ácio.
Ela foi o resultado da Guerra Civil Romana, que opôs os dois magistrados que disputavam o controle do império. Marco Antônio era apoiado pela rainha Cleópatra do Egito, com quem tinha uma relação amorosa e política. Otaviano, por sua vez, era o herdeiro adotivo de Júlio César e contava com o apoio da maioria do Senado romano. O vencedor da batalha foi Otaviano, que derrotou a frota de Marco Antônio com a ajuda do seu general Marco Vipsânio Agripa. A vitória de Otaviano marcou o fim da República Romana e o início do Império, sendo ele proclamado como Augusto, o primeiro imperador de Roma. O perdedor da batalha foi Marco Antônio, que fugiu com Cleópatra para o Egito. No ano seguinte, por volta de julho ou agosto do ano 30 a.C., o casal ficou sabendo que Otaviano pretendia capturá-los e exibi-los como troféus em Roma. Em meio a uma confusão não tão esclarecida por historiadores, uma das suposições é que, ao saber disso e achando que sua esposa já havia sido capturada e morta, Marco Antônio tirou sua vida com sua própria espada. No entanto, Cleópatra estava escondida e, sabendo da morte do marido, fez o mesmo. Por volta do dia 10 de agosto daquele ano, ela se envenenou com a peçanha de uma víbora áspide, uma espécie de serpente originária do sudeste da Europa. No entanto, por muitos anos, o túmulo de Cleópatra vem alimentando um dos grandes mistérios da arqueologia. Ele se mantém escondido por mais de 2.000 anos e ninguém sabe ao certo onde ele está. Segundo as fontes antigas, Cleópatra foi enterrada junto com seu amante Marco Antônio, em um mausoléu em Alexandria. Só que, apesar das inúmeras tentativas e investimentos, o local exato nunca foi encontrado. Há várias hipóteses sobre a localização do túmulo, mas nenhuma foi comprovada até hoje. Alguns historiadores chegaram a alegar que o túmulo teria sido engolido pelo mar Mediterrâneo, junto com a parte da cidade antiga, devido a uma série de terremotos que ocorreram entre os séculos IV e XIV d.C. Mais recentemente, uma nova hipótese foi apontada, a partir da descoberta de um túnel subterrâneo em Taposiris Magna. Segundo o Ministério de Turismo e Antiguidades do Egito, o túnel foi descoberto sob um templo nas ruínas da antiga cidade na costa egípcia, o qual os arqueólogos chegaram a chamar de milagre geométrico. Durante as escavações e explorações contínuas do templo, Kathleen Martinez, da Universidade de São Domingo, na República Dominicana, e seus colegas revelaram uma estrutura a 13 metros ou 43 metros abaixo do solo. O túnel, de 2 metros de altura, foi escavado através de incríveis 1.305 metros de arenito. De acordo com o Ministério do Turismo e Antiguidades, o aspecto do túnel é notavelmente semelhante ao túnel de Eupalinos. Frequentemente referido como uma maravilha da engenharia, o aqueduto foi sem precedentes em design e construção em sua época. E embora o túnel de Taposiris Magna não seja tão exclusivo, sua engenharia é igualmente impressionante. O túnel se assemelha a outro túnel mais antigo da Grécia Antiga, que era usado para transportar água. Partes do túnel de Taposiris Magna estão submersas em água, deixando de lado sua semelhança com o túnel de Eupalinos. Seu propósito é atualmente desconhecido. Martinez, que trabalha em Taposiris Magna desde 2004 em busca do túmulo perdido de Cleópatra, acredita que o túnel pode ser uma pista promissora. Anteriormente, as escavações haviam produzido indícios que parecem apontar para a famosa rainha. Taposiris Magna foi fundada por volta de 280 a.C. por Ptolomeu II, filho do renomado general de Alexandre o Grande e um dos antepassados de Cleópatra. A equipe acredita que o templo foi dedicado ao deus Osíris e sua rainha, a deusa Ísis, a divindade com quem Cleópatra cultivou uma forte associação.
Moedas com os nomes e as imagens de Cleópatra e Alexandre o Grande foram encontradas lá, assim como estatuetas de Ísis. O túnel é talhado no leito rochoso egípcio. Eixos funerários contendo sepultamentos grego-romanos também foram encontrados no templo. É possível que, se forem encontrados lá, Cleópatra e seu marido Marco Antônio tenham sido enterrados em tumbas semelhantes. Os pesquisadores não tinham certeza se o túnel poderia levar a esses túmulos há muito perdidos. Mas trabalhos futuros poderiam fornecer mais informações. A próxima etapa será explorar o Mar Mediterrâneo próximo. Entre 320 e 1303 d.C., uma série de terremotos atingiu a costa, fazendo com que parte do templo desabasse e fosse engolida pelas ondas. Além disso, as escavações haviam revelado anteriormente uma rede de túneis que se estendia do Lago Mariô ao Mediterrâneo. A descoberta do túmulo de Cleópatra seria um achado histórico e arqueológico sem precedentes, pois poderia revelar mais informações sobre a vida e a morte da última rainha do Egito, Ptolomaico, e seu relacionamento com Roma. E mais ainda, poderia trazer novas revelações sobre a história. E se for verdade?